Ok. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso seminário, intitulado de Fissuras Lábio-Palatinas, aqui no nosso encontro do Grupo de Estudos do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Walter Cantídio. Somos orientados pelo professor Dr. Fábio Wildson Gurgel Costa. O presente trabalho foi realizado pelo residente do terceiro ano do serviço, Ícaro Girão Evangelista, e por mim, estagiário do serviço, Felipe Miceli Noleto. Bom, a definição de fissura lábio-palatina, segundo os autores Hupp, Ellis e Tucker, consiste num espaço congênito anormal ou uma solução de continuidade, um defeito, no lábio superior, no alvéolo ou no palato do paciente, podendo outras estruturas estarem associadas a essas três citadas, dependendo do grau e de qual síndrome está relacionada. Relacionado à embriologia da fissura lábio-palatina, entre a quarta e a sexta semana, os processos embrionários da face, eles começam a se unir, a se fundir, e a fissura é decorrente a uma falha dessa fusão dos processos embrionários e de algumas células neurais que acarretam na formação da fissura. Falando da epidemiologia da fissura lábio-palatina, a predileção racial menos frequente é em negros e asiáticos, e a fissura lábio palatal, né, contendo as duas estruturas, ocorre mais em pacientes do sexo masculino do que em pacientes do sexo feminino. E somente a palatina isolada, a fissura palatal, tem uma leve prevalência de pacientes do sexo feminino nesse tipo de fissura. A nível mundial, Litovs e colaboradores traz que 2,21 casos por 1.000 nascidos vivos no mundo tem fissura lábio-palatina. A nível do Brasil, apenas um caso por 650 nascidos vivos. E no Ceará, ainda não temos um estudo fidedigno que traga exatamente por quantos nascidos vivos existem aqui, mas um estudo de Sinroth e colaboradores em 2010 traz que 56% dos pacientes fissurados são do sexo masculino e os demais do sexo feminino. Os fatores de risco da fissura lábio-palatina pode ser dividido em dois grandes grupos, em que os isolados são relacionados a fatores ambientais e fatores genéticos, e alguns outros, como consumo de ácido fólico na gestação, casamento de consanguíneos também tem um fator de risco para o aparecimento da fissura lábio-palatina. A história familiar, né, a herança familiar de fissura lábio-palatina também é bem relacionada, mas a causa exata é incerta, em que muitos autores, a literatura traz que os fatores ambientais, como, por exemplo, algumas deficiências alimentares nutricionais, exposição à radiação, por exemplo, e alguns fármacos, por exemplo, com um potencial teratogênico, também podem estar influenciando nessa formação da fissura lábio-palatina. Mas esses fatores são um pouco incertos na literatura, é uma discussão um pouco polêmica nessa área. E 20 a 30% dos casos, a literatura traz que estão relacionados à herança genética desses pacientes com fissura lábio-palatina de forma isolada. Quando vamos para os casos de fatores de risco associados, estamos falando de outras comorbidades, outras síndromes, né, em que outros distúrbios congênitos podem estar associados à fissura lábio-palatina e algumas síndromes, como, por exemplo, a síndrome de Down, a síndrome de Apert e a síndrome de Opitz. O Hupp traz que existem mais de 300 síndromes que podem apresentar o acometimento de fissura lábio-palatina, mas essas três são as mais comuns que estão relacionadas. Em relação às anomalias dentárias de pacientes com fissura lábio-palatina, a agenesia dentária é bem comum, em que observamos no local das fendas palatinas a ausência dos elementos dentários, em que os incisivos laterais estão em primeiro lugar, podemos dizer assim, com 69% dessas agenesias, seguidos de incisivos centrais e com a menor porcentagem caninos superiores, inferiores e pré-molares.
A microdontia também é um achado bem recorrente dos pacientes fissurados, em que os mesmos apresentam 25% desse achado de anomalia. E dentes supranumerários, em pacientes fissurados, apresentam uma porcentagem um pouco menor, em que o estudo de Kakan e colaboradores recente, agora em 2018, traz que, em seu estudo, apenas 4,6% dos pacientes fissurados são acometidos pelos dentes supranumerários. E aí vem um pensamento, se esse paciente tem um dente supranumerário, mesmo tendo a descontinuidade, a solução de continuidade na região da fenda, da fissura, né, então devemos remover esses dentes supranumerários. Aí é que está o erro. Esses dentes, eles são excelentes para manter o volume ósseo e manter os tecidos gengivais adjacentes para futuras reconstruções na idade correta, que falaremos um pouco mais à frente. Alterações morfológicas, como observamos nesse caso do serviço, a paciente apresenta alguns dentes conoides, algumas cúspides um pouco alteradas, a morfologia dentária tem diversas alterações, várias, e é muito encontrada em pacientes fissurados, né? Apresentando uma porcentagem de 12% dos pacientes. Em relação às maloclusões, os pacientes fissurados apresentam um padrão esquelético classe 3, né, bem característico, uma grande porcentagem desses pacientes. Porém, é devido a uma atresia da maxila, uma hipoplasia da maxila, o que causa um pseudoprognatismo mandibular. Se observarmos esse paciente, passarmos uma linha, né, da base do nariz na região anterior, no caso a linha SN-PERP, podemos observar que a mandíbula está bem posicionada, né? Nesse caso, tem até um pouco de alteração, mas o pseudoprognatismo é exatamente isso. Existe um bom posicionamento da mandíbula e pelo fato da maxila estar muito atrésica, temos essa percepção de que o paciente é classe 3, com prognatismo mandibular, mas na verdade está bem posicionado e a maxila que está bastante atrésica. E, além disso, apresenta uma deficiência nos 3 planos espaciais, além dessa maloclusão antero-posterior, aí também apresenta um problema látero-lateral, como observamos nessa imagem, um paciente também tem uma atresia dessa maxila no sentido látero-lateral. Em relação aos distúrbios auditivos em pacientes com a fissura lábio-palatina, você pensar, o paciente tem uma fissura lábio-palatina na região oral, na região nasal, será que ele tem também um distúrbio auditivo? O nosso pavilhão auditivo é bastante complexo e os órgãos mais internos têm uma comunicação com alguns músculos do nosso sistema estomatognático, como o elevador do véu palatino e o tensor do véu palatino. Então, para que vocês possam entender, acredito que a grande maioria já deve ter andado de avião ou subido uma serra em que a pressão do ar aumenta e causa aquele desconforto, né? É devido exatamente a esse aumento de pressão. E por que a gente masca um chiclete e melhora? Muitas vezes nos aviões oferecem aquelas balas de caramelo para a gente estar mascando, exatamente por isso, porque existe uma relação de uma estrutura chamada tuba de Eustáquio, que ela sai dessa estrutura interna do nosso ouvido, e tem relação direta com a musculatura do véu palatino, no caso do elevador do véu palatino e do tensor do véu palatino. E no caso, como observamos na figura B, que trata-se de um paciente fissurado, observamos que não existe a inserção muscular, né, da ráfide palatina. Então, existe perdão pelo barulho, pessoal. Existe a fenda, o que causa essa dificuldade, ou seja, o paciente não consegue ter essa drenagem de líquidos, né, que tem no nosso ouvido. Então, muitas vezes, não sei se já passaram por essa experiência, quando a gente coloca um remédio no ouvido, muitas vezes sente o gosto na boca, porque existe essa relação. E no paciente fissurado, essa relação é um pouco comprometida.
né? O que causa também alguns problemas auditivos. Bem parecido quando a gente muitas vezes está de fone e fica falando muito alto. É bem parecido a sensação que esses pacientes fissurados têm, exatamente por conta dessa dificuldade de drenagem. E esse líquido acumulado acaba causando uma maior pressão no órgão, nos órgãos internos do ouvido, principalmente na tuba de Stack, que não vai ter a relação com os músculos e a inserção correta. Em relação ao distúrbio da fala, né, é bem relacionado também com o distúrbio de audição, pelo fato que eu falei, que o paciente não consegue se escutar muitas vezes, né, e aí é uma deficiência subjacente. Porém, o suporte ósseo da região de véu palatino, né, acaba causando um anasalamento da voz, né, por conta dessa comunicação bucco-sinusal, que como é que eu posso falar? Essa relação da velofaringe, na região posterior, quando acontece essa comunicação bucco-sinusal, o paciente tem uma alteração de voz. Como observamos na figura, num paciente normal, existe no processo de deglutição e no processo de fala uma movimentação velofaríngea, né? E isso permite com que o paciente movimente a língua de forma correta e outras situações também que causam dificuldades de fala em pacientes fissurados é a descontinuidade, por exemplo, de palato, que o paciente não consegue encostar a língua no palato de forma correta, e a fissura também anterior do processo alveolar, que o paciente não consegue encostar a língua de forma correta nos dentes para reproduzir alguns sons específicos, né? E a sequência de tratamento, lembrando que tem que ser um atendimento integral de várias especialidades desde o início do tratamento, então é muito importante a multidisciplinaridade, perdão, desses pacientes, e existe desde o início pré-natal, em que existe o diagnóstico e o aconselhamento familiar, de 0 a 6 meses após o nascimento, a avaliação geral e genética, avaliação de vias aéreas por toda a equipe médica, junto com a odontologia, né, a equipe da bucomaxilo, a alimentação e a audição também devem ser avaliados. E, nesse período, a queiloplastia do reparo da fissura, que consiste no reparo da fissura labial. De 6 meses a 2 anos, também pode ser realizado a queloplastia, caso não tenha sido possível, ou não tenha por qualquer outra contraindicação. É feita uma avaliação, uma reavaliação da otorrinolaringologia e uma avaliação desenvolvimento motor e sensorial relacionado à fala. Então, já entra fisioterapeutas, fonoaudiólogos nesse momento, né? E de 3 a 5 anos, a avaliação da dentição primária, se está toda correta, se o processo eruptivo está correndo de forma ideal. Então, a fonoaudiologia entra e realiza uma reavaliação nasolabial. De 6 a 2 anos, a correção velofaríngea é necessária nos pacientes que tenham essa necessidade, esse perfil de fissura. O início do tratamento ortodôntico, a fase 1, é realizada nesse período. O acompanhamento do desenvolvimento ósseo ocorre com a avaliação da dentição já permanente e o reparo da fissura alveolar, né? O Ícaro vai falar um pouco mais à frente sobre esses tipos de reparo. E, por fim, de 13 a 19 anos, a segunda fase do tratamento ortodôntico, caso seja preciso, como o Ícaro vai falar mais à frente também, uma cirurgia ortognática por uma hipoplasia maxilar, na grande maioria dos casos, nessa faixa etária, mais um pouco próximo ali dos 19 anos, 18 anos, a partir dos 15, uma revisão das deformidades labial e nasal é necessária para uma preservação ideal desse paciente, reabilitação dos dentes perdidos ou ausentes e aconselhamento genético pela equipe médica e especialista, caso seja necessário. Pode continuar aí, viu, Michele? Pronto. Como bem sabemos, a gente tem diversos tipos de fissuras, como o Michele já expôs, né? A gente tem uma fissura apenas labial, tem a fissura labial juntamente com a fissura óssea, que a gente chama geralmente de fissura pré-forame, né? Unilateral ou bilateral.
Quando essa fissura atinge também o palato, a gente chama ela de fissura labial transforame, e quando ela atinge apenas o palato, né, a gente fala de uma fissura pós-forame, né? Então, pode passar aí, sério? Então, a gente... Passa, mistério. Então, como uma forma de plano de tratamento, como o Michele já falou, né, a gente tem que ter uma abordagem tanto da fonoaudiologia, fisioterapia, né, e aí da nutricionista, e aí para que a gente comece a planejar um tratamento para esse tipo de fissura, né, a gente tem que conhecer bem a anatomia dessas estruturas que estão aí com defeitos congênitos devido a dessa anomalia, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais da anatomia do lábio superior, iniciando aí, que a gente tem que realmente conhecer todos esses pontos, né, importantes num nariz normal, num lábio normal, em que a baselar, ela tem que ter sua simetria em ambos os lados. Além disso, o arco do cupido, em que é uma estrutura acima do vermelhão do lábio, que a gente procura realmente devolver nesse tipo de procedimento quando a gente realiza ali a queloplastia, tá? Alguns marcos anatômicos, como a gente já vinha falando, né? E aí a gente pontua alguns deles, principalmente o arco do cupido, a distância da columela basilar, principalmente quando a gente vai tratar de uma fissura unilateral, a gente tem que se basear pelo lado contralateral, né? E que a priori está normal. Então, quando a gente pontua esses pontos, quando a gente pontua cada estrutura dessa, para que a gente consiga devolver tanto a anatomia de um lábio normal para esse tipo de paciente. Algumas alterações musculares são vistas, né? E aí, quando a gente fala de um lábio superior normal, a gente tem ali uma grande parte envolvida, que é a musculatura do orbicular da boca, né? E além disso, dando suporte os músculos levantadores do lábio superior e da asa do nariz. Quando esse paciente apresenta esse tipo de fissura labial unilateral, esses músculos eles estão realmente inseridos ali nas bordas das cavidades esqueléticas que esse fissurado apresenta. E esse músculo realmente encontra alterado. Porém, ele encontra-se dividido e que para uma queloplastia a gente consegue aí fazer a reanatomização dessas estruturas musculares. Além disso, a alteração também do músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, que ele tem aí um estiramento e causando aí um achatamento dessa basilar unilateral. Quando a gente fala da vascularização do lábio superior, né, a gente tem aí algumas artérias importantes que dão a vascularização de todo esse complexo do lábio superior e da asa do nariz, né, principalmente aí a artéria facial dando aí as suas projeções para o lábio superior, né, a artéria labial superior, e para a região nasal. Quando esse paciente apresenta esse tipo de fissura, essas artérias também são presentes, e aí é um procedimento que a gente tem a tranquilidade de fazer, principalmente os pacientes recém-nascidos, né, que na época ideal, 3, 6 meses. Então, a gente consegue ter uma boa vasculatura e aí uma boa coaptação dos bossos quando esse paciente é submetido a uma queloplastia. Quando a fissura é bilateral, há também um comprometimento vascular, principalmente desse segmento medial, né? Porém, como ele é bem vascularizado, riscos de necrose no lábio são pouco evidentes. Quando a gente fala da anatomia do palato, a gente tem que prestar bastante atenção, né? Pois o palato primário, ele é visto que ele é composto pelo rebordo alveolar, a maxila e a abertura piriforme desse paciente. Já o palato secundário são estruturas posteriores ao forame incisivo. Porém, quando a gente fala do tratamento da palatoplastia, né, a gente faz primeiro
o fechamento das estruturas secundárias, né, que realmente é o palato duro, o palato mole e a úvula. E a palatoplastia secundária realmente é para fechar as estruturas do palato primário, né, sendo elas o rebordo alveolar, ali a abertura piriforme da maxila, tá? E aí, a questão muscular desse palato, como o Miceli já bem falou, né, alguns músculos são bem relacionados a esse tipo de fratura, não, de fissura, né? Tais eles estão bem alterados, são os músculos tensor do véu palatino e levantador do véu palatino, em que essas estruturas são bilaterais, porém elas são anastomizadas principalmente nessa região mediana. Quando a gente percebe um palato de um fissurado, essas estruturas realmente estão alteradas, estão mais a estrutura principalmente dos músculos velares, né, chamados músculos velares, elas estão mais anteriorizadas e inseridas nas bordas das fissuras, tá? Quando a gente fala de uma vascularização, o palato também é altamente vascularizado, principalmente ali pelas artérias palatinas, bilaterais maiores, a artéria palatina maior, né? E ali você tem as anastomoses, quando o palato realmente não é fissurado. Porém, quando há essa fissura, não há essas anastomoses vasculares, principalmente ali na região do palato mole, e que a gente tenta corrigir isso na palatoplastia. Quando a gente fala de uma fissura bilateral, né, a gente tem a ausência geralmente do forame nasopalatino ou forame incisivo, né? Porém, que a gente tem uma tranquilidade muito grande devido a essa tranquilidade de fazer a palatoplastia devido a essa alta vascularização do palato. E aí a importância disso, de conhecer a anatomia vascular desse tipo de paciente, é que quando realmente tem uma intercorrência vascular, quando há um sangramento excessivo e a gente precisa realmente fazer ali cauterizações, né, abundantes, ocorre esse tipo de necrose, né, a necrose do palato, como a gente vê nessa imagem. E aí, possivelmente, o paciente pode evoluir com insucesso do tratamento, necessitando fazer um segundo tratamento posterior. Quando a gente fala da anatomia do nariz, né, a gente observa que há uma alteração tanto no septo nasal como nas cartilagens, né, que o nariz de um fissurado, ele acaba sendo mais achatado e tendo a basilar mais alargada, principalmente do lado fissurado. Quando a gente observa, essa fissura bilateral, há uma simetria desse septo nasal, porém há um achatamento bilateral dessas cartilagens, tanto superiores como inferiores. Falando um pouquinho do tratamento cirúrgico, né? A queloplastia foi descrita primeiramente por Millar em 1950, porém autores já falavam de queloplastias muito antes, né? Porém sem realmente nada descrito na literatura. A palatoplastia vem em segundo lugar, né, com as técnicas principais Bardak e Van Langebeck, e aí a correção nasal, que a gente vai mostrar mais na frente, pode ser feita aí em conjunto com a queloplastia. E aí, diversas complexidades são vistas na literatura, né, em que os autores realmente eles classificam de acordo com a complexidade e aí dando uma maior previsibilidade para esse tipo de tratamento, principalmente quando há correção labial. Quando a gente fala de fissuras labiais unilaterais, né, a gente tem um prognóstico melhorado devido a ser uma fissura unilateral. Em que a técnica de Millar, quando a gente já pontua aqueles pontos, aquelas estruturas labiais, para que a gente consiga devolver essa característica labial e também nasal desse paciente. Em que a técnica consiste em fechamento em 3 planos, tanto pele como musculatura e mucosa oral, né, desse tipo de paciente, para que não tenha essa descência de estruturas.
E aí ele faz como se fosse uma zetoplastia, indicada aí pelo número 2, para aliviar essa linha de cicatrização e não causar uma descontinuidade dessa linha, melhorando assim a estética quando esse paciente é submetido nos períodos ideais. Quando as fissuras labiais são bilaterais, outro tipo de técnica é utilizada, né? E aí a complexidade aumenta principalmente devido a essa pré-maxila, que ela se encontra geralmente com esse avanço, né? E aí a técnica de Cushing-Grayson, que eles inicialmente descreveram, né? Que faz esse corte realmente bilateral dessa estrutura mediana, né? Para que a gente consiga devolver toda essa característica do lábio, né? Em que ele pega o lábio, essa região do lábio fissurado lateral e traz realmente para a região mediana. Geralmente, esses pacientes terminam com a base nasal bem fechadinha, porém, com o crescimento desse paciente, essa abertura das narinas, elas vão sendo desenvolvidas. E aí, quando a gente fala de cirurgias de palato, né, as técnicas são de Van Leeuwenhoek e de Bardack. A única diferença das duas é a extensão, né, em que a de Bardack, ela vai de uma extensão total, né, em que ela pega ali da região de túber até realmente forame incisivo e faz esse descolamento e essa cooptação das botas em região mediana. Quando a gente fala da técnica de Von Langebeck, como a gente já falou, são bem parecidos, ela é um colamento parcial, né? Ela tem uma incisão parcial, ela não chega até forame incisivo, porém, com esses duas relaxantes, com esses dois retalhos, a gente consegue bem, com bom descolamento, fazer essa sutura na região mediana. Acho que saiu aqui. E aí, a técnica de Van Langebeck, né, a gente explicando um pouquinho, a gente começa fazendo esses retalhos, tanto a soltura da musculatura da mucosa nasal, que está realmente coaptada com a mucosa oral, né? E aí, a gente faz o quê? A gente faz essas relaxantes aí, na região de túbio, até mais próxima aí da região anterior da maxila, para que a gente consiga um bom descolamento. Já nessa imagem, a quarta imagem, ele já fez aí a sutura da estrutura nasal, né? Da mucosa nasal. Após a sutura da mucosa nasal, a gente faz realmente as solturas dessa musculatura que estão inseridas ali na região lateral, né, da fissura esquelética. E aí a gente faz a sutura e aí tende a realmente coaptar, suturar essas musculaturas e anastomosar, né, aí na região aí mais mediana, fazendo com que haja ali um retorno da musculatura velofaríngea. Após as suturas tanto da cavidade das mucosas nasais e musculatura, a gente faz a sutura realmente das mucosas orais, né? E aí suturando realmente em 3 planos. Como a gente pode perceber, essas relaxantes aí na região lateral do palato fazem com que haja uma boa flexibilidade desse retalho e aí consiga uma boa coaptação na região mediana. Quando a gente fala de correção da deformidade nasal congênita desse paciente, a gente pode estar fazendo através de suturas, né? Para que a gente consiga abrir e levantar esse suporte cartilaginoso do nariz, né? Então, essas suturas são chamadas suturas suspensórias, em que a gente consegue realmente abrir essa narina do paciente
que geralmente é bem fechadinha. Então, esse aí mostra um vídeo, né? Eu não sei se vocês conseguem assistir também, mas aí a gente pega uma estrutura que está em uma posição mais adequada para que a gente consiga suspender essa narina que está achatada. Esse procedimento ele pode ser realizado em conjunto com a quiloplastia, né? E tem bons resultados, né? Como a gente pode perceber aí no vídeo. Então, ele faz essa sutura suspensória. Quando a gente fala de cirurgia ortognática para um paciente fissurado, a gente vê que essa etapa é a última etapa depois de uma queloplastia, depois do enxerto ósseo, né? Depois da palatoplastia. E aí a cirurgia ortognática ela se torna uma fase puramente dos cirurgiões bucomaxilofaciais. Como a gente percebe na literatura, os tecidos moles eles têm grande influência nas deformidades dentofaciais. E aí, Proft, em 2006, já explanava que uma das limitações realmente são as pressões exercidas nos dentes pelos lábios, pelas bochechas. Já um paciente fissurado, como há essa reanatomização do lábio, como o Miceli bem falou, há uma pseudoprognatismo mandibular e aí uma atresia maxilar, já que essas estruturas já estão aí relacionadas com a fibrose dos procedimentos anteriores. Então, aqui a gente vai apresentar um paciente do sexo masculino, feoderma, que ele chegou no serviço com essa queixa, né? Que ele queria apenas melhorar a sua mordida, né? Então, o paciente que apresentava realmente uma deformidade dentofacial do tipo classe 3, um prognatismo mandibular, e que em análise facial ele tinha um perfil mole reto. Como a gente pode perceber nessas imagens frontais laterais, esse paciente já apresentava um sulco nasolabial um pouco mais acentuado, com esse pseudoprognatismo mandibular devido à atresia da maxila. E aí, como ele aí mostra nessa imagem, né, que ele apresentava essa mordida cruzada tanto anterior como posterior. E aí ele queria, o desejo dele era apenas consertar a mordida. Numa radiografia panorâmica, ele apresentava já uma agenesia do lateral, como o Miceli já falou, né? Em 69% dos casos são vistos esse tipo de agenesia. Porém, uma oclusão em classe 1 satisfatória. Então, ele estava apto realmente à cirurgia ortognática. Na análise facial, a gente observa... Pode passar, Miceli. A gente tende a priorizar principalmente o que ele vem apresentando da deformidade, né? Então, ele tinha um desvio nasal e também um desvio da columela, do filtro labial. Então, isso aí foi um agravante para que a gente conseguisse uma boa análise facial para esse tipo de paciente. E aí a gente viu que a mandíbula dele estava bem posicionada. Em radiografia cefalométrica, né, a gente já pode perceber aí, previamente, ao traçado diagnóstico, que há uma atresia realmente da maxila. Em traçado diagnóstico, a gente observa realmente, a gente só confirma tudo que a gente já tinha visto na análise facial, que realmente a atresia da maxila era preponderante nesse tipo de paciente. Então, os principais diagnósticos, quando realizado realmente o traçado diagnóstico, foi a atresia da maxila e um pouco do prognatismo mandibular. Quando a gente vai fazer o planejamento virtual, né, a gente colocou aí com o auxílio do DOF, a gente já pode prever algumas alterações sociais desse tipo de paciente. Quando a gente mexe aí por volta de 4 milímetros na maxila, ele já dá essa correção antero-posterior para o paciente, tendo aí
uma melhora na harmonia facial. Quando a gente vai planejar esse tipo de paciente, a gente tem que tratar esse paciente de uma forma que seja um paciente segmentado, caso ele não tenha um enxerto alveolar, ou não tenha um enxerto alveolar tão eficaz ali naquela região. Então, esse paciente foi tratado de uma forma que a maxila dele poderia ser segmentada no transcirúrgico, para um melhor encaixe da mordida. E aí, para a estabilidade, a gente começou realmente pela mandíbula, tá? Já que a mandíbula não tinha alteração. E aí, como a maxila estava alterada, a gente optou realmente por o início da cirurgia ortognática pela mandíbula. E aí, na maxila, quando a gente já estava já tinha operado a mandíbula, a gente observa algumas alterações. Tais ela, pode passar, Vicente? Tais ela, o aumento exacerbado da cavidade do lado fissurado, né? E uma atresia muito sugestiva, muito ocasionada devido a desvio de septo do lado contralateral à fissura. Como a gente pode perceber, o gancho de Barros, ele está posicionado ali na cavidade, na abertura piriforme normal, né? Sem contralateral à fissura. E essa outra abertura piriforme está totalmente alterada devido à fissura. Um dos agravantes para esse tipo de tratamento foi realmente a gente conseguir descolar totalmente essa mucosa nasal da mucosa do palato, em que ela tinha realmente uma fibrose ali que dificultava o procedimento cirúrgico. Então, o paciente foi tratado a paciente foi tratada de uma forma normal após essas solturas, né? Em que o paciente foi tratado com 4 placas na maxila, 2.0, e também uma placa 1.5 ali naquela região de segmentação. Na mandíbula foi posicionado duas placas 2.0, uma em cada lado, com parafusos monocorticais. Então, para a gente ter uma ideia, né, em que no pré-operatório ele apresentava essa deficiência maxilar, porém a mordida era preponderante para ele. No planejamento cirúrgico virtual, a gente consegue prever algumas alterações faciais, e no pós-operatório imediato, a gente consegue aí ver a realização dessa harmonia facial após o procedimento de cirurgia ortognática. Bom, como considerações finais, né, acredito que abordar esse tipo de paciente tem realmente uma multidisciplinaridade. Então, acredito sim que esses pacientes tão bem tratados por nós, têm uma grande passagem por nós da Bucomaxilo, e que é sempre uma alegria e satisfação estar realmente ajudando na correção dessa deformidade facial e congênita, tá? Aí passa a palavra para o nosso amigo Miceli, para que ele faça suas considerações. Pronto. Obrigado, Ícaro. Bom, gente, como considerações finais, realmente o paciente fissurado ele tem uma grande necessidade de ser acompanhado desde, na verdade, não do seu nascimento, mas da gestação, né? Hoje em dia, tem várias formas de você diagnosticar. A grande principal é a ultrassonografia, né, intrauterina, e deve existir um planejamento integrado e a longo prazo para esse tipo de paciente. Como vimos aqui durante a apresentação, tem muitas variações, desde a epidemiologia até as classificações e técnicas cirúrgicas. Então, deve ser muito conhecido pelo cirurgião bucomaxilo, por toda a equipe multidisciplinar, essas características, para que o plano de tratamento e todo o acompanhamento desse paciente seja feito de forma adequada, para que seja reinserido na sociedade de uma forma digna e que possa ser tratado da melhor forma possível, né? Então, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar com o Ícaro, né? Eu acompanho desde
do R1, quando eu entrei no programa do estágio. Então, é um prazer enorme estar dividindo aqui essa apresentação com ele, agradecer ao professor Fábio pela oportunidade, todos os colegas aqui presentes. Essas foram as nossas referências, e aqui uma foto que temos com o professor Fábio na equipe, temos que atualizar a foto, né, para que todos possam estar presentes, e algumas instituições que têm parceria com a nossa residência, né, no caso, o próprio Hospital Universitário Walter Cantídio, a Associação Peter Pan, que às vezes cede o centro cirúrgico para que possa estar sendo feitas as cirurgias de fissura, a Associação Beija-Flor, que é uma ONG relacionada a cultivar amor para florescer sorrisos, bem relacionado com a questão das fissuras labopalatinas, e o Hospital Infantil Albert Sabin. Tá? Muito obrigado a todos pela atenção, e estamos aqui abertos a críticas, sugestões e qualquer esclarecimento que venha a surgir. Obrigado. Obrigado, pessoal.